Nós vamos iniciar a aula sobre equilíbrio químico falando um pouco do cientista francês Claude Berthollet. Berthollet, ao lado de Lavoisier, foi provavelmente um dos químicos franceses mais conhecidos. E dentre os vários trabalhos que ele realizou, se destaca a participação nas expedições napoleônicas, em particular a ocupação do Egito no final do século XVIII, em que Berthollet era incumbido por Napoleão de inúmeras tarefas, que iam desde identificação de materiais que pudessem ser usados como combustível nos fornos de pão, substâncias para substituir o lúpulo no processo de preparação da cerveja e mesmo a identificação de matérias-primas para a preparação da pólvora. Mas teve uma atividade que acabou sendo relevante para o trabalho de Berthollet, que foi a visita a um conjunto de lagos chamado de Lagos Natron, que ficam na região desértica, relativamente próxima a Cairo e abaixo do nível do mar. Esses lagos tinham como característica a existência de um composto branco nas suas bordas, formando camadas bem espessas, e esse composto era conhecido como natron. Natron, que é alusivo ao termo natrum, termo latim natrum, que é o que a gente utiliza para sódio, tanto que na tabela periódica o símbolo do sódio é Na, derivado de natro. E esses compostos são base de soda cáustica, principalmente o carbonato de sódio e também o carbonato de cálcio. Mas o que chamou a atenção de Berthollet é que havia altas concentrações do carbonato de sódio, como já esperado, mas também do cloreto de sódio. Para um leigo, isso não fazia diferença, mas ambos compostos brancos. Mas Berthollet conhecia bem a reação em laboratório, em que o cloreto de cálcio, ou melhor, o cloreto de sódio, era resultado da reação do carbonato de sódio com o cloreto de cálcio. Isso significa dizer que uma dessas substâncias, o cloreto de sódio, é o produto do carbonato de sódio. Portanto, não fazia muito sentido essas duas substâncias coexistirem. Quer dizer, ou você teria o carbonato de sódio, ou teria o produto da reação do carbonato de sódio, que é o cloreto de sódio. Então, quantidades tão grandes como essa chamaram a atenção. Quer dizer, eles não deveriam existir simultaneamente, já que tinha muito carbonato de cálcio. Vejam, se nós observarmos a reação, se tem muito carbonato de cálcio, é porque muito carbonato de sódio reagiu e, portanto, você deveria ter cloreto de sódio e carbonato de cálcio. Então, Berthollet foi levado a refletir sobre isso e ele propôs que, para fazer sentido essas observações, essa reação deveria ser reversível, ou seja, o cloreto de sódio também deveria reagir com o carbonato de cálcio para formar o carbonato de sódio. E aí você teria uma forma de explicar por que essas duas substâncias, cloreto de sódio e carbonato de sódio, estariam presentes simultaneamente. E isso deu bases essa observação deu bases para os conceitos, ou o conceito moderno de equilíbrio químico, sendo que essas duas reações, que a gente chama de reação direta e inversa, seria representada por meio de uma seta dupla, que é a seta de equilíbrio. E o conceito de equilíbrio químico poderia ser racionalizado na seguinte expressão: a quantidade relativa de reagentes e produtos determinava a direção que a reação deveria ocorrer. Então, a partir disso, a gente pode tirar algumas derivações importantes. A primeira delas é a própria definição de equilíbrio químico, que pode ser dada pela seguinte expressão: a condição equilíbrio químico é, portanto, a condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado param de variar com o tempo, ou seja, quando as reações opostas ocorrem simultaneamente à mesma razão. Para ilustrar melhor esse fenômeno, nós podemos tomar como base a seguinte reação. Imagine uma reação no qual o composto A é convertido ao composto B. Se nós identificarmos em um recipiente fechado as espécies A como essas esferas, nós vamos observar que, com o passar do tempo, esse composto tende a mudar para B, tende a ser convertido para B. E nós podemos monitorar essa concentração em função do tempo. Ou seja, tanto em relação à diminuição da concentração de A, como ao aumento da concentração de B. Então, quando a reação se inicia, o que nós observamos, reparem, é que A é convertido em B, de modo que sua concentração diminui, enquanto B tem a concentração aumentada. Observe ainda que em um determinado tempo, nós observamos que as concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos, deixam de variar. Se nós levarmos em conta que, como nós vimos em cinética química, que as velocidades
são diretamente proporcionais às concentrações, ou seja, a velocidade de consumo de ar, nós vamos representar aqui por VA, pode ser dada por uma constante, que seria a constante de velocidade, vezes a concentração de ar. Claro que tem uma ordem de reação envolvendo, mas não seria o caso nós abordarmos agora. De forma similar, a velocidade de B seria dada pela concentração, como sendo proporcional à concentração de B, e nesse tempo, aqui onde nós definimos que o equilíbrio é estabelecido, nós vamos observar que essas velocidades são iguais. Então, se nós substituirmos as expressões de velocidade pelos correspondentes, nós vamos encontrar uma relação entre as constantes Ka e Kb. A razão dessas constantes pode ser dada, por exemplo, pela razão de concentração do produto e concentração do reagente. Como nós temos duas constantes aqui, nós podemos representá-la na forma de uma nova constante, K maiúsculo, que é a constante de equilíbrio. E desse modo, a reação A produzindo B pode ser representada por meio de uma seta dupla, utilizando a seta de equilíbrio, que é mais condizente com os fenômenos que de fato ocorrem. Reação no sentido direto, reagente A sendo convertido ao produto B, ou reação do produto no sentido inverso, em que o produto B é convertido ao reagente A. Vejamos agora um exemplo envolvendo a decomposição do tetróxido de nitrogênio, N2O4, em dióxido de nitrogênio, NO2. Nessa figura, nós temos a ilustração de uma ampola devidamente fechada, contendo o gás N2O4, que é incolor. Observe ainda que esse recipiente está envolto de gelo, portanto, em uma temperatura baixa. Se o conjunto for submetido a um aumento de temperatura, nós iremos observar que uma coloração castanha ficará evidente. Isso decorre da formação de NO2, que é um gás que tem essa coloração. A única forma desse NO2 ser gerado é por meio da decomposição do N2O4. Um aumento subsequente de temperatura, seguida de uma manutenção dessa temperatura, mostra o equilíbrio sendo atingido. E nesse ponto, nós iremos ter tanto moléculas de NO2, com a coloração castanha, quanto moléculas de N2O4, incolor. E, evidentemente, nós esperamos que a reação se processe em ambos os sentidos, sentido direto e sentido inverso. Vejamos agora algumas condições experimentais para a reação de formação do metanol a partir do monóxido de carbono e gás hidrogênio. Em um primeiro experimento, nós partimos de quantidades de CO e H2 de 1 mol sem a presença de metanol. Como é que ocorreria a variação de concentração, nesse caso a variação da quantidade das substâncias, em relação ao tempo de reação, em função do tempo de reação? Bem, nós sabemos que independente das condições iniciais, o sistema reacional irá variar, nesse caso, de modo a reduzir as quantidades de CO e H2 que irão reagir e aumentar a quantidade de metanol que será formada. Mas essa reação terá um limite, ou seja, há um tempo necessário para que seja atingido o equilíbrio. Não significa necessariamente que todos os reagentes vão ser convertidos a produtos. Essa é, inclusive, uma das características que nós podemos obter a partir da constante de equilíbrio. Então, nesse caso, vejam que as concentrações de CO e hidrogênio diminuem e a de metanol aumenta. Até que, aqui no gráfico, na região destacada em cinza, nós observamos uma estabilização de suas concentrações. E se nós tivermos outros experimentos com condições diferentes, por exemplo, nesse caso, onde nós não temos reagentes, apenas o metanol, nós iremos observar a reação inversa prevalecendo de início, em que o metanol irá se decompor e, portanto, sua concentração irá diminuir, enquanto as outras espécies terá a concentração aumentada. Mas, de forma similar, essas concentrações vão aumentar até atingir o patamar e, a partir daí, permanecer estáveis. Em um terceiro experimento com quantidades iguais, de 1 mol, tanto de CO como H2 como de metanol, nós vamos observar que, de acordo com a constante de equilíbrio para uma temperatura específica, ocorrerá uma diminuição da quantidade do produto em detrimento da formação de reagentes, novamente até que o equilíbrio seja atingido. Então, graficamente, parece não ser muito difícil nós entendermos o momento da formação do equilíbrio, no momento em que a reação atinge o equilíbrio. Porém, é importante ficar atento
para o fato de que quando as concentrações deixam de variar, não é porque a reação ou as reações não deixam de ocorrer, e sim que elas passam a ocorrer em velocidades similares. E aí, a partir da magnitude do valor de K, você vai saber se há uma tendência de ter mais produtos ou de ter menos produtos a partir de uma dada reação. Nós vamos agora fazer uma abordagem quantitativa de K, da constante de equilíbrio. E para isso nós vamos utilizar como base uma equação química genérica, onde as espécies A, B e C reagem para dar origem aos produtos G, H e I, em que as letras minúsculas estão representando os coeficientes estequiométricos. A fórmula genérica da constante de equilíbrio, K, é dada, então, a partir do produto da concentração dos produtos, G, H e I, elevados a seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto da concentração dos reagentes, da mesma forma elevados a seus coeficientes estequiométricos. A constante de equilíbrio, nesse caso, recebe o símbolo C para indicar que a concentração está expressa em mol por litro. Além disso, é importante mencionar que essas concentrações são as concentrações em equilíbrio, porque uma vez que a reação química se inicia, a concentração, as concentrações das espécies envolvidas vão mudando com o tempo. No equilíbrio, essas concentrações permanecem estáveis. Aí, evidentemente, é onde faz sentido se calcular a constante de equilíbrio. Bem, alguns pontos para chamar a atenção. Primeiro, a constante de equilíbrio depende da temperatura. Então, é necessário especificar qual temperatura se está referindo àquela constante de equilíbrio, porque se a temperatura muda, a constante de equilíbrio também muda. E também é importante a gente chamar a atenção para não se confundir o coeficiente estequiométrico, que é o que é utilizado aqui na constante de equilíbrio, com a ordem de reação. A ordem de reação é um parâmetro que está associado à lei de velocidade, nós já vimos isso em cinética química, e é algo que é determinado experimentalmente, salvo em situações bem específicas. E como é comum o estudante fazer essa confusão, é sempre bom frisar para que, em se tratando de equilíbrio químico, prevalece ou são utilizados as constantes estequiométricas, os coeficientes estequiométricos, melhor dizendo, para aplicar na constante de equilíbrio. E uma outra observação é que a concentração também pode ser expressa em ATM, quando se tratar de espécies gasosas. Mais adiante, nós vamos ver como fazer esse tipo de conversão. Por ora, nós vamos ver a determinação experimental, ou como se determina a constante de equilíbrio. E a gente pode utilizar o exemplo mostrado há pouco da conversão do N2O4 a 2NO2. Então, nós sabemos que se um recipiente nós tivermos apenas N2O4, vai haver uma conversão para formar NO2 até que as concentrações permaneçam estáveis, no momento em que o equilíbrio é atingido. Se nós tivermos condições de fazer alguns experimentos, como esses mostrados aqui na tabela, nós teremos uma condição inicial. Nesse caso aqui, nós temos um recipiente, ou teríamos um recipiente em que não há N2O4, mas há uma quantidade de NO2. Vejam que as quantidades aqui estão expressas em termos de pressões parciais. Quando a reação se processa, o equilíbrio vai ser atingido, e aí nós temos como medir as quantidades, ou nesse caso as pressões, das espécies envolvidas, reagentes e produtos. Nesse experimento 1, as quantidades são essas. Então, se nós aplicarmos a fórmula da constante de equilíbrio, que nesse caso aqui ela tem a designação P, por indicar pressão, constante de equilíbrio vai ser a pressão do produto ao quadrado, vejam que o quadrado aqui equivale ao coeficiente estequiométrico de NO2 da equação balanceada, dividido pela pressão parcial do N2O4. O coeficiente estequiométrico é 1, então é elevado a 1, não preciso especificar. Se nós substituirmos os dados observados aqui experimentalmente no equilíbrio, ou seja, a quantidade ou a pressão parcial de NO2 e de N2O4, nós chegamos a um valor de 6,45, que está sendo mostrado aqui na tabela. E, independente das condições iniciais, por exemplo, como mostrado aqui no experimento 3, o equilíbrio vai ser atingido. Claro que as concentrações vão ser diferentes, mas a relação entre elas continua obedecendo à equação
da constante de equilíbrio. E, portanto, os mesmos 6,45 vão ser obtidos como valor da constante. Esse valor iria variar se a temperatura fosse diferente, mas para uma mesma temperatura, independente de quais sejam as condições iniciais, as concentrações no equilíbrio vão sempre obedecer à equação da constante de equilíbrio. Uma das aplicações importantes da constante de equilíbrio é exatamente a determinação da concentração ou das concentrações de espécies no equilíbrio, seja reagentes ou produtos. E isso está diretamente relacionado com a estequiometria. Assim, a estequiometria pode ser usada para se determinar as concentrações no equilíbrio de todos os reagentes e produtos se as concentrações iniciais e uma concentração no equilíbrio forem conhecidas. Ora, a concentração ou as concentrações iniciais é facilmente determinado porque isso é feito na montagem do experimento. Já a concentração no equilíbrio requer alguma forma de se determinar. Vejamos então a seguinte reação, representada por essa equação, em que nós temos uma relação estequiométrica e nós temos as seguintes condições iniciais. A concentração do reagente A é 1 mol por litro, reagente B 1 mol por litro, e não há o produto ainda formado. Após a reação se processar e o equilíbrio ser atingido, a concentração de equilíbrio de C é 0,5 mol por litro. Então vejam, nós podemos esquematizar essas informações de uma maneira muito prática, onde em uma linha nós indicamos as concentrações iniciais, A, B e C. Reparem novamente que C não tem nenhuma quantidade. E aqui nós temos como dado, oriundo da determinação experimental, a concentração de C no equilíbrio. E nós podemos, com base nessas informações, calcular quanto de A e B foi consumido, quanto C foi formado, que já está óbvio, e encontrar as concentrações no equilíbrio desses reagentes. Para isso, nós podemos utilizar a estequiometria da reação. Veja, de acordo com a estequiometria, para cada 4 mols da espécie C que são formados, 2 mols da espécie A são consumidos. Então, no procedimento experimental, nós observamos que são formados 0,5 mols de C. Por regra de 3, nós temos como determinar a concentração de A, a quantidade de mols de A, que nesse caso é 0,25. Na tabela que nós montamos, nós indicamos com sinal negativo para deixar claro que se trata de um consumo que é feito. De forma similar, nós podemos adotar o mesmo raciocínio para B. Veja que na estequiometria da reação, a indicação de que para cada 4 mols da espécie C que são formados, 1 mol de B é consumido. Então, para 0,5 mols de C formados, quantos mols de B teriam sido consumidos? Aproximadamente 0,12. Podemos colocar na tabela. E determinar a concentração de C é fácil, a variação de C é justamente aquilo que foi produzido. E as concentrações de A e B no equilíbrio vão ser dadas pelas concentrações iniciais menos as variações, ou somadas às variações, né? Já que nós estamos usando o sinal negativo, nós vamos ter concentração remanescente de 0,75 mols por litro para A e 0,88 mols para B. Portanto, se nós substituirmos esses valores na equação da constante de equilíbrio, nós temos como determinar a constante de equilíbrio. Então, vejam que para se determinar a constante de equilíbrio, eu não preciso determinar experimentalmente todas as espécies envolvidas. Basta encontrar um dos produtos. Tendo essa informação, ou até mesmo um dos reagentes, a gente tem como saber, como determinar o valor de K. Vejamos agora um exemplo de determinação experimental da constante de equilíbrio. Nós temos a reação entre o hidrogênio gasoso e o iodo gasoso, para a formação do HI, ácido iodídrico, a 445 graus Celsius. A constante de equilíbrio para essa reação vai ser dada por essa equação, né? A concentração do produto ao quadrado dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. O coeficiente estequiométrico de cada um dos reagentes é 1. Nessa tabela são apresentados valores de concentração inicial, ou seja, experimentos diferentes. Um primeiro experimento que nós começamos com 0,5 mols por litro de cada um dos reagentes, sem a presença do produto. E no equilíbrio é feita a identificação dessas quantidades, obtendo-se os seguintes valores. Se nós substituirmos esses valores nesta equação, nós vamos chegar no valor de 50, constante de equilíbrio para essa reação.
nessa temperatura de 445 graus é 50. Se outra condição inicial for utilizada, por exemplo, nós partimos de 0,5 mols por litro do produto, sem reagentes, a reação vai se processar no sentido inverso e no equilíbrio as seguintes concentrações vão ser obtidas. Reparem que ao substituir esses valores na equação, nós novamente chegamos no valor K igual a 50. O mesmo vai ser obtido se nós partirmos de concentrações iguais, K igual a 50, ou outro cenário como 1 e 0,5 para hidrogênio e I2. Então, não importa qual a concentração dos produtos, né, dos reagentes, o que importa é a relação entre eles, que no equilíbrio é mantida. Agora que nós já sabemos como determinar o valor da constante de equilíbrio, vamos falar um pouco sobre o significado da constante e da sua magnitude. Valores muito pequenos de K indicam que a reação tende a não se processar de forma significativa, ou seja, ela se mantém com os reagentes intactos, com uma pequena quantidade originando produtos. Um valor unitário, na maioria das vezes, representa quantidades similares de reagentes e produtos. Então, você não tem o favorecimento de reagentes ou produtos, diferente de valores altos de K, 10 ao quadrado, por exemplo, em que a extensão da reação, no sentido direto, é ampla. Então, você tem uma tendência da formação de produtos. Vamos ver com mais detalhes isso, tomando como exemplo a reação de formação do ácido bromídrico, a partir do hidrogênio gasoso e do bromo gasoso. Vamos representar o átomo de hidrogênio por uma esfera verde, então a molécula H2 seria 2 átomos de hidrogênio, e o bromo por uma molécula roxa, a molécula de Br2 seria formada por 2 átomos. E aí fica fácil a gente identificar aqui o ácido bromídrico. O valor, a maneira de se calcular a constante de equilíbrio é dada por essa equação, como nós já sabemos, e esse valor é um valor alto, um valor muito maior do que 1. Podemos ilustrar uma reação a partir de quantidades aproximadamente iguais de hidrogênio e bromo, e quando a reação se inicia, antes mesmo de se iniciar, nós já temos como prever, dada a magnitude da constante de equilíbrio, que essa reação vai ocorrer de modo a favorecer a formação de produtos, com eventualmente pequenas quantidades de moléculas de reagente que não reagem, né, que não interagem, não se decompõem. Então, valores altos de K, tendência a favorecer os produtos. Por outro lado, valores pequenos de K, como observado na reação de formação do óxido nítrico, a partir do nitrogênio gasoso e do oxigênio gasoso, cuja estrutura, cuja forma, né, para determinar o K é similar, indica uma baixa tendência de se formar produtos. Os reagentes têm uma baixa tendência de reagir. E no caso desse exemplo aqui, nós conseguimos perceber facilmente, porque a atmosfera ela é formada nas altitudes em que nós vivemos, basicamente nitrogênio e oxigênio, são os dois componentes majoritários. Nós, evidentemente, sabemos que pouco NO é formado, muito pouco, até porque é um gás tóxico, muito embora em concentrações pequenas seja essencial para a vida. Ele desempenha um papel específico no organismo como um gasotransmissor, né? É um neurotransmissor, só que na forma gasosa. Se a gente parte como exemplo, se a gente toma como exemplo uma reação que tem quantidades semelhantes de hidrogênio e oxigênio, esse baixo valor da constante de equilíbrio nos indica que poucas moléculas vão reagir, mas muito poucas mesmo. E essa magnitude do K pode variar enormemente, valores extremamente pequenos a valores extremamente altos. Vejamos alguns exemplos. Aliás, antes disso, fazendo resumo, né? Valores de K altos, temos o favorecimento dos produtos. Valores de K muito pequenos favorecem os reagentes, ou seja, limita a reação no seu sentido direto. Agora sim, alguns exemplos de reação e os valores de constante de equilíbrio. Reação de formação da água a partir das espécies gasosas hidrogênio e oxigênio. Constante de equilíbrio é de 10 elevado a 83 kP, nesse caso, a 298 Kelvin, que dá 25 graus, aproximadamente temperatura ambiente média, né? Então, se nós temos hidrogênio e oxigênio em contato, há uma grande tendência, mas muito grande mesmo, de ocorrer a formação do produto. Veja, não significa que essa reação vai ocorrer rapidamente. Tem o aspecto cinético que
tem que ser levado em conta para saber se essa reação vai ocorrer rapidamente ou se ela precisa de um estímulo. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio em contato, tendo apenas uma fagulha é o suficiente para processar o início dessa reação e fazer com que ela ocorra formando água em quantidade altíssima. A decomposição do carbonato de cálcio, observado no calcário, em conchas marinhas, etc., né? Para a formação da cal virgem, óxido de cálcio, e o gás carbônico, CO2. Constante é na ordem de, Kp na ordem de 10 a menos 23, ou seja, constante extremamente baixa. E, evidentemente, nós não observamos as rochas calcáricas se decompondo tão facilmente. Há uma tendência dela não se decompor. Na verdade, a tendência é a inversa, né? Favorece a formação do carbonato de cálcio a partir dos reagentes. Mas se a gente aumenta essa temperatura para 1200 Kelvin, aí não, aí você já tem uma constante baixa a ponto de, nessas condições, conseguir converter o carbonato de cálcio nesses produtos. A formação do SO3 a partir do SO2 e do O2 tem uma constante de 3,4 a 1000 Kelvin, e a reação entre o carbono sólido e a água, para formar monóxido de carbono e hidrogênio, tem uma constante de equilíbrio na ordem de 10 a menos 21, então um valor muito baixo. O estudante percebe, à medida que vai sendo apresentado a diferentes exemplos e vai efetuando alguns cálculos, de maneira muito clara o significado. Então a recomendação é sempre que, para entender o significado real de K, se debruce sobre problemas, sobre os exercícios, que isso vai naturalmente ficando impregnado na mente.